Olá, sexto ano. Estamos aqui em mais uma videoaula, hoje com religião. Vamos falar sobre os assuntos 1 e 2, né, a revisão dos capítulos 1 e 2, onde temos os temas no início de tudo e símbolos e ritos. No capítulo 1, nós vimos sobre o mito, que ele é uma narrativa que explica algo sobre determinada cultura ou religião. E tem suas funções, né? Contar um acontecimento, dar uma identidade comum a todos que se dirigem. E a intenção do mito é apresentar as verdades ou concepções de um determinado povo, daquela cultura, daquela religião, não se preocupando com a parte científica ou a parte histórica. O mito, muitas vezes nós pensamos que ele é uma mentira, mas para quem acredita em mitos, em lendas, aquela é a verdade daquele povo. Imagina aí uma tribo, uma aldeia, onde os índios acreditam em aquela cultura, né, indígena mesmo, e vai passando de geração em geração. E se de repente chega alguém dizendo lá, olha, o que vocês acreditam, isso tudo é mentira, isso não existe, é assim, é diferente, seria muito estranho, seria até mesmo uma ofensa, porque aquela é a cultura daquele povo. Aquilo é o que eles acreditam, então para eles é a verdade. Então não tem como eu dizer que mito é verdade ou mentira, porque isso depende muito de quem acredita ou não, tá? O mito religioso, ele procura dar resposta às questões existenciais, como por que existimos, para onde vamos após a morte, como o mundo foi criado. Essa parte mais religiosa também é um tipo de mito, o mito religioso. Resumindo, o mito é a tentativa de explicação, onde alguém se preocupa em explicar aquele conteúdo, aquele assunto, aquele acontecimento, alguém vai passando de geração em geração e ali se torna uma verdade para aquele povo, tá? Nós temos na linguagem mítica, nós falamos um pouco sobre Cronos e Kairos, que são deuses, os deuses do tempo, vamos dizer assim, e que eles são meio que opostos, tá? Onde Cronos, ele vai se, essa parte de cronologia, de cronometrar, vai se preocupar com o tempo de medição mesmo, tipo alguns segundos, minutos, um calendário, né, com os meses, uma rotina ali, o que o dia tem 24 horas, a semana tem uma rotina começando no domingo e vai até no sábado, para alguns, no caso, acredito que começa no domingo. Então, essa parte de contar, de cronometrar, de saber ali direitinho, refere-se a Cronos, ao deus Cronos. Já o tempo que ele é uma oportunidade, que ele é o momento certo, que é uma parte qualitativa, ele está se referindo a Kairos. Não precisa se preocupar em dizer quanto tempo foi gasto. Por exemplo, você vai dizer assim, eu gastei 1 hora para fazer uma receita. Isso aqui refere-se a Cronos. Não importa para Kairos quanto tempo você gastou, porque ele quer saber a qualidade. Se foi bom aquele tempo que você passou fazendo a receita, se foi proveitoso, se você conseguiu relembrar de alguma coisa. Então, esse aspecto mais doce, mais leve da vida, tá? Questão do Kairos. Não é algo pensado em acabar e terminar com o tempo, por exemplo. Enquanto o Cronos significa a parte quantitativa, Kairos já é a qualitativa. O tempo de Cronos é o da luta diária pela existência, pela prorrogação dos dias, simbolizado pelo relógio de areia, que é uma ampulheta, que recorda a transitoriedade de todo. Já Kairos, ele simboliza um momento feliz, inesquecível, o tempo da oportunidade, vivido e saboreado e que não se pode ser medido. Como eu falei para vocês, nessa parte aqui, quando você diz, vivi um bom tempo, foi um tempo maravilhoso, mas você não está preocupado se foi tipo 2 semanas, 3 semanas, um mês e por aí vai. Você simplesmente sabe que foi vivido ali, foi bom para você ou não, né? Depende de cada um, e que isso representa esse tempo Kairos. Quando iniciou as religiões, né, o início, as origens da religião, eles tentavam buscar também essas explicações, assim como os mitos. Aí surgiram várias. O animismo, o monoteísmo e o politeísmo foram as primeiras religiões, com suas características diferentes. Por exemplo, no animismo, a crença deles era que os seres naturais tinham alma, tinham espírito. Tudo que fosse um ser
teria um espírito. Poderia ser humano, um animal, uma árvore, a água, o fogo, ali teria aquele espírito naquilo. Habitava um espírito, habitava algo espiritual nesses elementos que eu fui falando para vocês. Tá? Então, essa era uma explicação do animismo para a existência de tudo. Por que isso funciona? Por que isso se mexe? Por que isso é assim? Por que isso evolui? Essa era a explicação, que tudo teria uma alma, e a alma fazia tudo isso. Já no monoteísmo, nós vemos aqui que a crença em apenas um Deus, que é o cristianismo, a gente pode também como o judaísmo e o islamismo, mas o cristianismo, né, que estamos mais presentes, somos cristãos, a gente percebe, a gente sabe que existe apenas um Deus. Não podemos dizer, por exemplo, que eu creio em 3 deuses. E isso já vem para o politeísmo, porque a crença em vários deuses. As civilizações antigas, né, no Egito, na Grécia, na Roma, aí entra a parte de vida pós-morte, de também você estar ligado a essa questão dos deuses, você saber sobre a mitologia grega, sobre a mitologia egípcia, você se interessar, saber que tem vários deuses, um para cada coisa. Imagina o deus da morte, o deus da vida, o deus da agricultura, da terra, da água, e aí por aí vai. Acreditar em vários deuses, isso caracteriza o politeísmo. Já no capítulo 2, a gente viu bastante sobre os símbolos, né, que é algo que está além do que se vê. Ernest falou que o ser humano é um animal simbólico, o único de criar símbolos. Nós podemos perceber aqui, nessa definição, é uma característica do ser humano criar os símbolos. E o que é o símbolo, então, né? É quando você atribui algo a determinado significado ou valor. Então, você cria um símbolo. Nessa imagem aqui, ó, da arte rupestre, se isso para você tem um valor, tem um significado, então você cria um símbolo. Você teve um entendimento. Objetos, construções, elementos da natureza, pessoas, por exemplo, podem se tornar símbolos quando são ressignificados por alguém ou por um grupo. Resumindo, para você entender mesmo de fato o que é o símbolo, ele é mais que uma imagem. Não posso dizer simplesmente que o símbolo é uma imagem, mas ele transmite um significado e sentido. Então, quando você tem algo que vai transmitir um significado, um sentido para você, você tem ali um símbolo que pode ser esses daqui, você está transferindo para você um significado, um sentido, né, da pré-história, então este é o seu símbolo. Se você simplesmente nunca ouviu falar e olha para essa imagem, se não tem significado algum, então não pode ser chamado de símbolo, porque para ser símbolo, para você tem que fazer sentido, tem que transmitir um significado, ok? Aí nós temos aqui embaixo, ó, vários símbolos que a gente está acostumado a, alguns a gente já vê, né? O coração, você já sabe o que significa, essa questão do áudio, sem áudio, de um ponto de interrogação, que é um símbolo da dúvida. Quando você usa, você pode já saber que o significado de dúvida que não que está fazendo sentido, que para aquela pessoa está confuso, que você não está entendendo. Então, tudo isso daqui, ele transmite um significado a alguém, tá? Por isso que é chamado de símbolo. Ele vai simbolizar aquilo, aquela parte. Uma estrela, se você para você ter um significado, então este é o símbolo da estrela. Quando se fala de ritos, né, na parte religiosa também, religiosa e social, a gente vai lembrar aqui, ó, vendo essas imagens, do que acontece, do que vai acontecendo ao longo da vida, e você vai se acostumando naquela cerimônia, e para você vai ficar normal, tá? Rito é uma palavra com a origem do termo latim ritus. Trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável, de acordo com o conjunto de normas previamente estabelecidas. Os ritos são simbólicos e tendem a expressar o conteúdo de algum mito. Quando você vê aqui essa imagem, imagina aí um casamento. Você sabe que casamento tem que ter a parte da aliança. Esse foi um costume, isso as pessoas já estão acostumadas. Então, faz parte de um rito. É um ritual dentro do casamento que exige que tenha aliança.
Quando vai se rezar um terço, por exemplo, né? Você conhece o texto, vai rezar o texto, você tem aquele rito de passar as bolinhas, né? Que são as chamadas contas. Começa com o credo, aí vai depois um Pai Nosso, Ave Marias. Isso tudo é um costume, isso é um ritual. Existe uma sequência a seguir. No batismo, né, das crianças, tem que ter a água. Geralmente as pessoas estão de branco, aí acende uma vela, tem os padrinhos. Isso também faz parte do ritual, isso é um costume. Então, tudo que é um costume, que isso não pode mudar, que não deve mudar, e vai passando de geração em geração, caracteriza aí um rito, ok? Então, gente, essa foi a nossa revisão. Espero que tenha ajudado todos vocês. Qualquer dúvida, fala lá no grupo. Fique em casa. Abraço, até a próxima.